Excelente dia! Mais uma vez aqui no podcast Fale Mais Sobre Isso. Sou Sâmia Cruanes Dias, consultora, treinadora para empresas de atendimento ao cliente, também em vendas, desenvolvendo a sua empresa para alavancar resultados. E aqui no podcast não é diferente, trazendo pessoas sempre com muito conteúdo atualizado, inovador. Então, já segue aqui o canal, indica, começou a assistir agora, já compartilha com o seu colega empresário também, líder, que precisa saber mais a respeito de negócios e tá aqui com a gente, se empoderando para fazer as coisas acontecerem ainda mais. E como vocês sabem, temos aqui 2 patrocinadores especiais. Primeiro, Bajuli, Moda Store, Moda Curve e também Plus Size. Vocês podem aqui acessar o QR Code também e ver toda a moda alfaiataria, mulheres, para vocês se empoderarem ainda mais, mulheres empresárias, para ficarem sempre lindas. E também a Viva de Semijoias, que acompanha essa mulher maravilhosa com peças lindas, com 3 anos de garantia, e você pode encontrar em diversos pontos de venda. Um deles é na Rosana Altarujo, na Cadeira da Ju também, aqui em Rio Claro. Em Jundiaí, estamos também com a exposição das peças. Então, gente, para vocês poderem aí se empoderar ainda mais. Em Campinas também, não posso esquecer. E em vários lugares que o Ricardo me passou e eu acabei não anotando, mas no próximo podcast pode ter certeza que eu vou passar tudo direitinho para vocês. Bom, vamos lá. Gente, com quem estou aqui? Estou com Cláudia Araújo, vocês viram o tema desse podcast. Eu fiz questão de trazê-la aqui porque eu acredito muito na educação, eu acredito muito no crescimento profissional. E a Cláudia, ela é a coordenadora do Centro de Carreiras do Claretiano Faculdade, um projeto que existe já há quanto tempo, Cláudia? Quase 7 anos. Quase 7 anos, e eu vi esse projeto nascer, gente. E ele é maravilhoso. Então, para você, empresário, que precisa de profissional, que precisa ter pessoas com competência, que estão aprendendo, que estão iniciando uma carreira, procurem a Cláudia. A gente vai falar muito a respeito disso, porque o Centro de Carreiras é a união entre empresa e também os alunos do Claretiano para serem inseridos no mercado de trabalho e entregarem o melhor para vocês. E a gente sabe que todo mundo, quando começa... Eu lembro quando eu comecei também através do estágio, e durante a faculdade isso é muito importante. Eu sempre falava para os meus alunos, quando eu lecionava, eu falava assim, não espere terminar o curso para iniciar a sua carreira. Comece já quando você está estudando, que você tem a possibilidade de errar, você tem a possibilidade de consultar os seus professores para implementar algo dentro da empresa. Então, o estagiário sempre é muito bem-vindo e nada melhor do que a gente falar a respeito disso, como que o Claretiano trabalha, o que que ele traz para que você, empresário, tenha essas pessoas ao seu lado como um elo aí, um ecossistema fundamental para o crescimento do seu negócio. Mas, antes de a gente começar no assunto, primeiro eu quero agradecer, Cláudia, pela sua presença aqui, por aceitar esse convite. Eu que agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz. Tenho muito respeito pela profissional Sâmia. Gratidão. Em algum momento você contribuiu para a área que eu trabalho. Inclusive, fizemos juntas a primeira atividade com grupos de aluno pensando em oficina. Uhum. Então,
Eu espero dividir um pouquinho de conhecimento, porque na troca de conhecimento a gente também aprende, né? Com certeza, Cláudia. E ó, não fala muito não, senão eu já começo a ficar emocionada aqui, não pode. Não pode, vamos focar, gente, vamos focar. Bom, quem que é a Cláudia, gente? É uma profissional mega expert, um currículo super extenso. Eu vou falar algumas coisas aqui, se faltar alguma coisa, Cláudia, você complementa, tá? Por favor. Então, ela é psicóloga, ela atua também em clínica e também em empresas, também é palestrante, consultora na área, para justamente levar para a empresa um aconchego emocional, porque as pessoas precisam, né, Cláudia? E principalmente porque nunca se falou tanto sobre saúde mental no contexto do trabalho, é. né? E agora com o NR1 que tá chegando. Exatamente. Era para implementar em maio, Uhum. Ela foi prorrogada. Então, já se percebe um comportamento, uma mudança das empresas olhando para esse tema. Sim. Então, tenho sido chamada para fazer atividades voltadas para esse contexto. Saúde mental e desenvolvimento de talentos. Perfeito. Além disso, gente, como eu falei para vocês, ela é coordenadora de projetos lá no Claretiano e também é coordenadora do Centro de Carreiras, né, Cláudia? Exatamente. Essa área surgiu para mediar a relação do aluno com o mercado de trabalho, como você falou, e preparar os nossos alunos. E o outro lado é retroalimentar a cadeia acadêmica, justamente para garantir que a gente se atualize para o contexto do trabalho. Aham. Perfeito. Ó, e a Cláudia também faz consultoria em User Experience, né? Que é a usabilidade do consumidor na internet, nos sites, como navegar. Ó, uma hora eu vou te trazer aqui para falar a respeito disso, hein? Ok. Que eu acho esse assunto extraordinário e hoje em dia, gente, ele nunca vai cair de moda. Ele sempre é atual. Então, bom, além disso, participou de diversos congressos, congresso de psicologia e conectividade. Gente, fundamental, né? A gente tá falando aí o tema da moda, que não é moda, isso já existe há tanto tempo, né, Cláudia? Que a gente precisa fazer conexões. Então, exatamente. A vida é feita de pessoas, né? Relacionamentos. O tempo inteiro. Eu costumo falar para os alunos na orientação que é muito importante. O teu colega do lado, ele pode ser a pessoa que indica você em uma vaga, mas ele pode ser o empresário. Isso. Ele pode ser o empreendedor de amanhã que contrata você. Então, construir essa conexão é importantíssimo. Fundamental. E na vida toda, né? Pessoal. Em tudo. A gente tem que saber onde a gente anda, com quem a gente conversa, não é? As pessoas que estão ao nosso redor formam o nosso ambiente e faz a gente prosperar, não é isso? Antes da gente começar, eu até falava aqui, né? O quanto eu tenho que parecer ser e eu tenho que saber mostrar. Porque se eu não tenho conhecimento, eu não vou saber mostrar. E aí é muito importante que eu cuide da minha marca pessoal, né? É isso mesmo, com certeza, sempre. A nossa marca pessoal, ela tem que estar alinhada, congruente, em sintonia com aquilo que a gente faz, né? É a imagem e também os nossos comportamentos. E aí, Samia, vir para o contexto educacional, né? Depois de mais de 20 anos trabalhando aí no contexto organizacional, eu vejo essa transição aí para o contexto educacional como algo muito significativo, porque o ser humano, ele precisa crescer, estudar, se desenvolver para ele poder ter objetivos e propósito na vida dele. Então, ainda acredito que a educação é a transformação do mundo. E hoje estar dentro desse contexto, sem dúvida, é muito gratificante. Da minha parte, em ver a transformação dos alunos. Ótimo. Gente, perfeito. E isso... E vamos começar a falar a respeito desses alunos, Cláudia. Porque o que a gente vê hoje em dia? A gente vê... Aqui no roteiro a gente está falando de geração, mas eu vou até iniciar com esse aspecto, porque a geração Z, ela está muito desacreditada, né, perante as pessoas. Não vou dizer que esse é a imagem ideal para se ter, fora disso.
porque eu acho que eles têm muita contribuição, muito propósito, é maneira diferente de pensar, onde a gente precisa unir essas gerações para que consiga trazer resultado junto, não é? E eu queria saber de você como é como que você olha essa geração, você que está ali captando os currículos desses alunos, conversando com eles, quais são os propósitos dele, o que eles pensam e o que eles querem para a vida profissional deles, num contexto geral. Essa é uma geração que ela cuida muito da própria saúde mental. Tá. Então, estar num contexto de trabalho que, de alguma forma, traga para ele alguma preocupação, acende para ele um alerta e um cuidado. Uhum. Então, ele precisa se sentir pertencente, ele precisa entender qual o objetivo, qual o propósito da empresa e do trabalho que ele faz, como ele agrega. E aí, existem formas de falar com ele, porque ele não vai aceitar que... Diferente de outras gerações que vão lidar melhor com um gestor mais ríspido, mais rígido, essa geração, ela se coloca, justamente pela questão da saúde mental, numa posição de eu não quero isso para mim. Uhum. E aí, rapidamente, elas tomam a decisão de não ficar nesse local. Se elas perceberem que não tem reconhecimento, não se sentem importantes, não se sentem acolhidas e que a saúde mental de alguma forma vai ser prejudicada, certamente elas vão deixar. Pode ser a melhor oportunidade, elas vão deixar e vão procurar outra. E reconhecimento não é uma coisa que só essa geração busca, né? Todos. Todo mundo busca reconhecimento. A gente respira reconhecimento. Você sabe que esses dias eu tava lendo um livro, que eu não vou lembrar o título dele agora, mas ele falava exatamente isso. Falou assim, nós matamos a nossa fome com o alimento. E o alimento que nós precisamos para a nossa saúde mental é o reconhecimento. Então, demonstrar para as pessoas que você as reconhece... Isso é fundamental para gerar essa conexão e para continuar um relacionamento saudável, né? E aí isso acontece desde a nossa etapa criança, Uhum. né? Quando nós aprendemos a sentar e os nossos pais reconhecem, nós tentamos levantar. Quando tentamos levantar, tentamos andar. E a cada reconhecimento existe um processo de evolução. Então, o ser humano, ele busca reconhecimento e isso vem desde do nascimento dele. E aí, quando ele chega nesse estágio, que ele está de um emprego, de ir para o mercado de trabalho, e falando mais propriamente da geração Z, ela já sabe o que são valores que ela está buscando. Então, muito diferente do que da geração Baby Boomer e da geração X, que acredita que a geração Z é uma geração desconectada, despreocupada e desinteressada. Na verdade, eles tomam decisões e posicionamentos muito rápidos, diferentes. Eu estou dentro da geração Z, quase uma Baby Boomer. Eles tomam decisões muito mais, muitas vezes, impulsiva, por outro lado, cuidadosa com eles mesmos. Então, dessa forma, como é que a gente trabalha com essa geração? A gente tem que trabalhar essa questão do reconhecimento. Não necessariamente estamos falando de salário. Ah, sim, não. Estamos não, falando não. muitas vezes, excelente trabalho. Isso, elogio, né? Que boa ideia. Isso. Né? Se abrir para o que ele está trazendo. Motivar ele no dia a dia, né? E esse comportamento de que vem muitas vezes da geração Baby Boomer e da geração X, de que eu tenho conhecimento e eu ocupo um lugar, muitas vezes, de liderança, de gestão, me coloca numa situação de dono do conhecimento. Não, a gente precisa se abrir. E a geração Z, ela vem exatamente para questionar esses conhecimentos das demais. E aí entra um desafio muito grande dessa geração de se abrir à ideia, à criação, à inovação. Porque... tendo essa geração aqui, que ela não... a Baby Boomer e a X, que ela não desperta interesse em ouvir a geração Z como inspiração, como criação, certamente é uma empresa que lá na frente ela pode ter problemas. O mercado vai se fechando, né? Porque a empresa precisa de inovação. Sim. A gente vê, se a gente for pensar, eu gosto muito de lembrar do exemplo do Post-it, né? Post-it veio de uma ideia de alguém que fez um trabalho e que, de repente, sobrou matéria-prima e o que vamos fazer com tudo isso. Sim. Né? Então, existem
ideias e criações acontecendo. E esse jovem, que muitas vezes ainda está na graduação, ele está sendo desenvolvido para isso. Então, ouvi-lo, pode ser que a ideia dele, somada a outra, faça muito sentido. Então, o reconhecimento da parte da ideia, da solução, sem dúvida faz com que ele tenha mais interesse em trazer mais informação, mais conhecimento, mais desenvolvimento. O que eu acho também, Cláudia, atuando também no mercado, tudo, muitas vezes, eu acho assim, tem esse lado positivo da geração Z, mas também tem o outro lado que a gente que é necessário olhar, que é onde gera o conflito. Porque não existe, o que eu enxergo, tá? Você me corrige se eu estiver errada. Não existe um equilíbrio. E esse é o grande problema que eu acredito que gere conflitos. Não existe o equilíbrio nem do lado empresarial, como também do lado desse colaborador. Porque ele pensando mais nele, então muitas vezes ele pensa muito nele, e a empresa pensando muitas vezes nela e não tendo um equilíbrio pensando no colaborador. Então, eu acho que tem que exigir esse equilíbrio aí para as coisas darem certo, né? Com certeza. E aí entra a questão do plano de carreira. Como eu falei, o reconhecimento, mas ter um plano de carreira é algo interessante para ele, porque ele entende onde ele está e quais são os caminhos que ele pode trilhar dentro dessa empresa. E não necessariamente que vai ser tão rápido. Exatamente. Porque eles também são imediatistas, né? Exatamente. E aí, assim, uma vez que eles entendem que aquele ambiente ele é saudável, ele tem reconhecimento, ele tem um plano de carreira muito claro em quanto tempo eu vou chegar em um objetivo, ele vai desenhar a carreira dele. Perfeito. E aí, não necessariamente ele vai ficar nessa empresa. Mas certamente ele vai contribuir para aquela empresa enquanto ele estiver. Ele vai entregar para aquilo que ele foi contratado. Exatamente, né? Ele vai pertencer àquela empresa. E aí depois ele vai se movimentar para outra empresa e fazer a diferença em outra empresa. Que é justamente, é muito cíclico a carreira, né? E então, fala para mim, eu tenho encontrado muitos currículos hoje em dia com pouco tempo nas empresas. E aí, eu lembro, na minha época, vamos falar agora da geração X, que o que contava muito, o que era bonito na carteira de trabalho é você ter um longo período dentro de uma empresa, não era? Então, assim, se a gente pingava muito, falava assim, está sujando a sua carteira. Hoje em dia, a gente sabe que as coisas acontecem muito rápido, mas qual você acredita ser o tempo mínimo de permanecimento que uma pessoa deve ficar na empresa para falar assim, entendo que ela é engajada e que ela não está pulando de galho em galho? Eu acredito que essa resposta, ela leva a reflexões. Tá. Né? Mas quando você entra como estagiário, todo estágio vai levar ali até 2 anos pela lei do estágio, né? Não é nem a instituição, leva 2 anos. Então, em 2 anos, ele está aprendendo e desenvolvendo. Né? Depois vem a fase de efetivação. Então, quando ele traz no currículo dele que ele entrou como estagiário e ele traz um próximo cargo, que foi o efetivo, a partir dali ele já tem ele é bem visto pelo mercado, porque ele construiu uma linha de trabalho. Né? Então, a partir desses 2 anos, 3 anos, entende-se que ele consolidou trabalhos. Sim. Né? E aí, o porquê que ele quer sair da empresa, muitas vezes ele tem que contextualizar isso na entrevista de uma maneira aí muito assertiva, né? Não é a empresa, mas é o que ele quer fazer de novo, de criativo ou de diferente, e que de repente, na cultura organizacional da empresa atual, não faz sentido para o momento. Não é que a empresa não quer, né? A empresa não está. Cada empresa está em um momento e ela precisa ser respeitada. Sim. Seja pelo momento organizacional, pela saúde financeira, por uma tomada de decisão quando a empresa é mais familiar. Sim. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas eu acredito que esse tempo aí de 2 anos, ele vai entregar algo que possa, numa entrevista, ser significativo. Tá. Legal. Bom, gente, começamos a falar dos estágios, mudei tudo o roteiro aqui, vocês já perceberam, a Sâmia vai que vai, né? Mas vamos voltar um pouquinho. Explica para o pessoal, Cláudia, o que é o Centro de Carreiras do Claretiano, o quanto de benefício
esse centro de carreiras traz para esses empresários, para essas empresas? O que precisa fazer para contactar? Como que funciona esse processo? Porque eu vejo que ainda falta as pessoas saberem mais a respeito desse lindo trabalho que vocês fazem lá na faculdade. Eu transitando pelas empresas, você sabe, vira e mexe, eu tô indicando uma empresa lá, vai pro centro de carreira, vai, porque a faculdade tem e tal, porque eu acho esse trabalho extraordinário. Mas explica pro pessoal, pros empresários, como fazer parte disso. Perfeito. Esse trabalho surgiu do projeto de mestrado, né, do nosso pró-reitor, do Leandro, né? Leandro, um grande abraço para você. Tô com saudade, hein? Você vai sentar aqui para falar um pouco da faculdade também aqui pra gente. Legal. E aí, o Leandro, ele questionava bastante a questão da empregabilidade e carreira, né? O que é empregabilidade? É um emprego para me manter. Uhum. E não necessariamente é o trabalho que eu quero na minha carreira quando eu terminar a minha formação, né? E aí, a partir daí, nós recebíamos vagas até então que eram afixadas nos murais das salas de aula, né? Pelas empresas. Sim. Então, entra até uma questão sustentável. Nós hoje não recebemos nenhuma vaga por folder. Então, nós temos uma plataforma, o empregador acessa, ele divulga a vaga dele, essa vaga cai para nós na área, a gente verifica se está faltando informação, porque tem algo muito importante, colocar estágio administrativo. Eu preciso saber quais são as atividades desse estágio, né, para entender qual é o aluno que tem mais aderência, e é melhor ter 5 candidatos do que ter 100 candidatos e eles não conversarem com a tua vaga. Então, a gente faz essa avaliação, retorna para o empregador quando faltam informações, orienta, e aí sim a gente divulga a vaga por um comando aprovado, sim, para os alunos. Os alunos fazem um cadastro nessa mesma plataforma, certo, anexam um currículo, a gente revisa currículo, simula entrevista, convida os alunos para a gente conversar qual é o momento, entender o momento dele. Ele está buscando esse estágio, ele está no emprego efetivo, ele consegue sair do efetivo e ir para um estágio. Então, uma tomada de decisão. A carreira é uma tomada de decisão o tempo inteiro. E aí, diante da vaga do empregador, os nossos alunos, e seguindo aí a LGPD, os alunos autorizam, quando eles se cadastram na vaga, o currículo dele automaticamente vai para o e-mail do empregador. A vaga pode ser anônima ou aberta, né? Cada empresa vai decidir o seu processo, e aí ele se candidata, o empregador recebe o currículo. E a partir daí a gente tem 2 modelos. A própria empresa faz a triagem, faz entrevista ou dinâmica de grupo, ou a empresa volta para o Claretiano Carreiras e nós fazemos dinâmica de grupo, cedemos o espaço para uma entrevista se a empresa precisar, e aí nós temos muitas vezes o coordenador do curso ou um professor participando da dinâmica que conhece aqueles alunos e que tem muito mais propriedade para trazer no momento ali de discussão final da dinâmica de grupo já da empresa, as considerações mais significativas. E eu também, como Carreiras, consigo, por ter feito mentoria com esses alunos, também fazer indicações aí mais seguras. Então, o processo seletivo do empregador, ele fica melhor estruturado. Não tomamos decisão nenhuma por nenhum empregador. Né? Ele conhece a cultura, ele conhece a vaga dele, ele conhece os setores. Mas nós fazemos, inclusive eu consigo preparar a dinâmica de grupo, mas é o empregador que vai validar se eu posso ou não fazer aquela atividade. E a partir daí, esse suporte no processo seletivo, para ele poder escolher o candidato dele, e aí o candidato, seja numa vaga de estágio ou seja numa vaga efetiva, que a gente trabalha, 35% das nossas vagas atualmente são efetivas. Olha que maravilha. Então, nós estamos abertos para receber diferentes vagas. É importante a gente lembrar que quem faz graduação, ele busca vagas que representem um desenvolvimento, um crescimento, né? Então, às vezes acontece de receber uma vaga de menor complexidade, mais ingressante, e ter um número menor de inscritos, justamente por conta do propósito que ele tem de carreira. Ah, mas ele é iniciante, realmente, mas vai ter mais vagas para ele tomar a decisão dele aí, e o empregador também poder fazer a escolha dele mais segura. Então, o nosso objetivo é mediar. O que a gente pede em troca, né, Sâmia? É só que a gente tenha um retorno do empregador. Quem você entrevistou dos 10 candidatos? Eu entrevistei o candidato A, B, C, e pro A aconteceu essa situação, eu trouxe essa observação, porque eu alimento o meu trabalho
de poder voltar a chamar esse aluno, não para falar o que a empresa falou, mas para desenvolvê-lo para um próximo processo seletivo. Sim. Então, essa troca do empregador com a instituição é muito significativa. Uhum. E aí você falou no início uma parte muito importante, o nosso aluno está em desenvolvimento, então, e aí eu vou citar uma área, e pode ser a sua também, Tá. O aluno que faz comunicação, publicidade e propaganda, em que áreas ele pode trabalhar? Ele pode ter a veia mais criativa, ele pode ser uma pessoa redatora, porque ele tem muita habilidade, ele pode trabalhar na estratégia de uma grande empresa, então ele tem várias vertentes. Muitas vezes esse aluno vai começar um estágio e ele não se identifica porque ele não é redator. E aí ele migra para uma outra vaga em outra empresa, e aí ele realmente se identifica com a parte de criação. Uhum. E aí ali ele vai ficar no estágio dele, vai fazer 1 ano, vai ter um desenvolvimento, um aprendizado, uma entrega consolidada, isso faz toda a diferença. E aí nós alimentamos. E aí tem uma coisa muito bacana no final desse processo, é que o aluno volta como empregador. Então eu considero esse processo muito cíclico de horas ele busca um estágio. E aí, ao longo desses 7 anos, a gente já começou a ver alunos que voltam como recrutadores. Ou empreendendo, ou ocupam cadeiras no RH para fazer recrutamento. E em áreas, na engenharia. Que legal. E aí eles trazem os alunos já também. passaram por lá, então vamos buscar o claretiano para nos ajudar na contratação desse profissional. Exatamente. Que joia, muito bom. Gente, olha que maravilhoso, não é? Saber que aqui na cidade de Rio Claro, você tem essa possibilidade de buscar profissionais que estão, sim, em desenvolvimento. Tem que ter paciência, né, Cláudia? A gente sabe quando a gente contrata estagiário, ele não está pronto. Às vezes, a empresa espera um 2º, 3º ano de graduação para fazer essa contratação, mas você, empresário, precisa entender o quanto você vai exigir e o quanto que ele vai poder auxiliar dentro do seu negócio. Não pense que um profissional um aluno que está se desenvolvendo seja aí o profissional já pronto para poder executar tudo aquilo que você deseja. Ele vai precisar de muito auxílio, né, Cláudia? Com certeza. Conversando com uma empresa essa semana justamente para definir o processo deles de contratação de estagiário para 2026, uma das sugestões é que tenha mentores dentro da empresa. Isso. E não necessariamente esse mentor, ele tem que ser da área desse aluno. Ele pode ser de outra área, porque aí esse aluno faz uma troca. Ele tem perspectivas diferentes, de áreas diferentes para essa troca. E aí depois, cabe a esses mentores se reunirem para avaliar esses estagiários. E aí, certamente, eles voltam para eles para fazer o feedback do que pode melhorar, do que foi muito positivo. E aí, sim, existe um desenvolvimento e aí, certamente, uma potencial chance de uma efetivação e mais ainda dele querer fazer parte dessa efetivação. Joia, muito bom. E tem custo isso, Cláudia? Não tem custo algum. Tá. Para nós, o mais importante é só ter esse retorno para que a gente saiba fechar a vaga na plataforma. Inclusive, a nossa plataforma, Sâmia, ela, ao final, ela manda para o aluno que não foi selecionado, olha, agradecemos o teu interesse, nesse momento você não foi para a próxima etapa, mas nós continuamos buscando a sua oportunidade. Porque a gente vai continuar, são 7 anos continuando. E tem um ponto que eu acho que é muito importante a gente citar aqui, tem empregadores que muitas vezes o candidato, ele está buscando uma vaga de estágio, ele está numa vaga efetiva. E aí o empregador tem muito medo de tirar esse, e se não der certo? Mas a tomada de decisão e a correr o risco faz parte, né? Sim. Da vida do ser humano, né? A gente tem que correr risco. Porque o medo e se não der certo? Mas e se der certo? Porque ele está estudando, então é um passo para trás quando ele sai de uma vaga efetiva. Mas é uma decisão dele também, né? Quem somos nós para definir aquilo que ele quer para a vida dele? E eu costumo falar ele está em crescimento. Exatamente, eu costumo falar que representa 2 passos para frente. Porque quando ele vai no estágio, ele vai muito bem, ele se desenvolve, ele consegue uma efetivação ou uma outra empresa efetiva, fez toda a diferença para ele, porque ele ingressou na área dele. E nós temos as transições de carreira, né? E aí, mas com tanta experiência e tá buscando um estágio,
Então, para a pessoa era um sonho antigo, fazia sentido. Então, eu deixaria, inclusive, para os empregadores essa mensagem, não ter receio desses estagiários, desses candidatos, porque são tomadas de decisões. Todos nós, em algum momento, questionamos se estamos fazendo o certo, se escolhemos o melhor. E aí eu costumo falar que não tem escolha errada. Tem a escolha que eu fiz, que eu acreditei, e existe a possibilidade de eu mudar de caminho, né? Muito bom. Então vamos lá, Cláudia, seguindo aqui alguns pontos que eu acho super interessante, né? Quais são os maiores desafios que vocês percebem na contratação de estagiários? Olha, eu citaria, pensando na vaga, a falta de informação da vaga, Tá. a clareza da vaga, né? Porque eu quero um estagiário, né? Quando a gente pensa em empresas de grande porte, fica muito claro que vaga, que atividade, requisitos, benefícios que viram aí o atrativo, né, do candidato. Isso fica muito claro. Então, eles têm um processo já definido, estruturado. Nas empresas de médio porte, a gente percebe, atualmente, essa mudança de comportamento e esse desenvolvimento para que essas vagas sejam cada vez melhor elaboradas, claras, né? Exatamente. E nas empresas de pequeno porte, às vezes, o estagiário vai representar cumprir demandas, atender demandas. E aí o empregador, muitas vezes, ele não pensou claramente sobre o estagiário. E aí ele precisa de uma pessoa para atender as demandas que ele tem ali para a rotina dele. Então, é muito importante porque o estagiário hoje, ele é o gestor amanhã, ele é o empregador, ele é o empreendedor. Então, quando a gente vai pensar na contratação, vale dedicar ali um período, tempo, né? Exatamente, para pensar que vaga é essa, o que precisa, o que eu estou pensando para esse estagiário a curto, médio e longo prazo, sim. Porque isso vai ficar claro, inclusive, no momento de entrevista, né? Inclusive, a gente falou lá atrás da geração Z, se ela não entender na entrevista o propósito, ela inclusive, mesmo que a empresa goste muito dela, ela não vai na vaga. Mas, Cláudia, você sabe um negócio muito interessante, empresários, para vocês saberem como que está funcionando hoje essa contratação. E eu já presenciei isso, entrevistando candidatos. Eles não é somente a empresa que entrevista o candidato. O candidato também entrevista a empresa. Ele avalia, né? Ele avalia. Eu já vi vários candidatos chegando com o seu caderno de anotação, anotando o que a empresa está oferecendo. Para ela poder avaliar o quanto que aquela empresa é boa ou não para aquilo que ela está buscando. Então, para quem não está acostumado, leva um susto. Fala assim, mas espera aí. Eu tô selecionando e eu vou ser selecionado? Sim, por que não? A gente também escolhe onde a gente quer trabalhar, não é isso? Exatamente. Então, essa pessoa hoje, ela tem total clareza dessa informação, então ela vai chegar até você perguntando, sim, aquilo que você tem a oferecer não é troca, é reciprocidade. Eu falo que o trabalho é isso. Independente de ser estágio ou uma vaga efetiva, não importa. É uma troca. Exatamente. O profissional tá entregando um serviço para você, a mão de obra dele, em troca não só do salário, vamos dizer assim, do financeiro, do dinheiro, mas também do reconhecimento, do crescimento pessoal e um monte de coisa envolvida aí nesse processo, não é, Cláudia? Exatamente. Então, eu falei desse primeiro desafio, né, que é ter a vaga bem elaborada. O segundo, eu diria que é a questão dos benefícios. Então, às vezes, o empregador, e a gente percebe isso principalmente nas empresas de menor porte, eu vou colocar uma bolsa mínima, porque ele não sabe e eu vou ensinar, né? Mas aí a gente tem que levar em consideração, a gente está falando de ensino superior, a gente está falando de desenvolvimento, e é característico desse público, do futuro estagiário, que ele absorve muito conhecimento, ele é muito rápido, ele tem poder de aprendizado muito dinâmico. Tá. Então, em curto espaço de tempo, ele vai começar a entregar resultados. Então, esse cuidado com o que eu estou oferecendo. Porque, às vezes, eu posso oferecer uma bolsa de menor, porque cabe dentro da empresa, né, do orçamento da empresa. E aí, esse candidato, por
300, 500 reais que seja, ele vai embora para outra vaga. Pois é. Aí a gente entra naquela questão de retenção de talentos. Exatamente. O que a gente precisa fazer, empresário? E eu convido você a fazer isso no seu negócio e é uma pergunta também que eu faço, né? Será que você aplica isso na sua empresa? Primeiro, estudar o mercado. O quanto que as empresas que estão no seu segmento estão pagando pelos profissionais. Quais são os benefícios, quais são os atrativos que essa vaga tem, certo? Que você oferece para os seus funcionários. Por que eu falo isso? Existem cargos onde existe uma média salarial, certo? Então, e existem os benefícios que a porta de entrada de uma pessoa para ir para a empresa é olhar o quanto que ela vai ganhar e os benefícios que ela vai receber. Então, se dentro do seu mercado você tem um salário que acaba sendo alto e as empresas entregam muitos benefícios, e você tem um salário baixo e não entrega benefício nenhum, o que vai acontecer? Você não vai ter os melhores profissionais na sua mão. Né? Por quê? Porque os melhores profissionais vão buscar melhores condições. Então, quando a gente oferece uma vaga, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que os meus concorrentes estão fazendo, o que o segmento faz para eu poder entender o que eu vou querer para minha empresa. E assim, tá tudo certo. Se você não tem condições financeiras de pagar um bom salário, de não entregar benefícios, não tem problema nenhum. Mas entenda qual é o tamanho do profissional que vai estar do seu lado. Ele vai poder te ajudar sim, ele vai poder vestir a camisa sim, mas a porta de entrada, né, precisa ser atrativo para que ele venha. Claro que a retenção do talento não fica por conta do salário, que é o que a gente está falando aqui. Pouquíssimas são as pessoas que saem de uma empresa devido ao salário que elas recebem. Elas saem porque não estão lidando bem com líderes, não estão lidando bem com outras pessoas que estão ali dentro. Então, geralmente, os conflitos são mais com pessoas do que o salário. Se ela estiver super feliz, se ela estiver sendo reconhecida, se ela sabe que ela entrega resultado e ela é valorizada onde ela está, você pode ter certeza que esse profissional não vai sair daí. Se vierem oferecer um salário maior para ele, não, vem trabalhar comigo, etc., ele não vai buscar saber, mas quanto que é de salário? Não, eu tô feliz onde eu tô. Eu não preciso buscar outro lugar. De repente, essa pessoa vai conversar com você para conseguir aumentar o seu salário, sim, porque entende que ela melhorou na empresa, que ela tá entregando muito mais, que você tá tendo resultado, e aí tá tudo bem. Né? Então, precisa olhar para isso também, né, Cláudia? Não é simplesmente achar que tá pagando, eu pago o piso da categoria. Tá tudo bem o piso da categoria, mas se esse profissional, se os melhores profissionais estiverem dispostos a receber esse valor, tá tudo certo. Né? Então, envolve tanta coisa, né? É tão complexo. Você falando isso, eu pensei aqui no desenvolvimento do ser humano, né? Sim. Na história do homem, ele buscava comida, né? E ele pegava o suficiente para ele se alimentar no dia. E aí, a gente evoluiu, né? E aí veio para os dias atuais, nós temos aí o capitalismo. Uhum. Então, nós precisamos, sim, de um trabalho, de uma situação, para que a gente possa se manter. E não diferente... Não é o fato de que é o estagiário ou o empregado, mas o empregador também. Ele criou, ele investiu, ele acreditou num sonho e numa empresa, justamente para ele ter uma história, para a família dele também, para os filhos também. Então, existem interesses que eles são iguais, né? Por que a gente trabalha? Porque a gente quer crescer, né? Porque eu quero ter sonhos, porque eu quero ter realizações pessoais, profissionais, conquistas, né? E cada um tem diferentes sonhos. Sim. Né? E aí, quando você pensa nesse contexto, trazendo propriamente para a empresa, para o empregador, eu preciso dividir que, assim como o trabalho a gente divide na rotina, as conquistas também. E aí, quando você tem uma política muito clara de plano de salários,
ou de carreira, e que fica muito claro para o teu colaborador que o responsável do departamento dele, da empresa, ele preza pelo cuidado à equipe, não tem como dar errado. Esse colaborador, como você bem falou, ele fica. Sim. Ele não vai embora. E a questão do salário não vai ser o motivador para ele trocar a empresa. Uhum. Então, isso é muito importante, muito significativo. E eu tenho visto também uma questão muito importante, principalmente agora, depois que a NR1 tá tão em alta e a gente fala tanto de saúde mental, no contexto organizacional, que os gestores... alguns gestores que têm uma postura mais ríspida, mais rígida e por vezes e dita pelas pessoas grosseiras. Não tem mais espaço para esse profissional. E não esse é o meu jeito e quem está chegando tem que se adequar. Na verdade, o seu jeito precisa ser modelado para uma nova configuração, porque o mundo do trabalho mudou. As grandes empresas trabalham muito nesse contexto de políticas de recursos humanos, mas cabe em qualquer empresa, independente do porte, a forma de tratar o outro. Aí entra a questão da empatia, da resiliência Sim. e tantas outras questões. Muitas outras coisas que vai além da contratação. Exatamente. E aí, quando você falou, e não muito, eu falei, né, tanto do desafio da vaga, da questão de benefícios, e eu acredito também que uma coisa que conta muito num processo seletivo para o empregador é que é importante fechar a vaga. E é importante dar uma devolutiva. Sim. Mesmo que seja por e-mail. Sim. Para aquele candidato, ele vê valor na tua empresa, na tua marca. Porque provavelmente numa outra vaga ele nem se candidate. Isso eu faço questão. Nas empresas onde eu tô atuando, se a gente tá com alguma vaga aberta, vai fazer entrevista, eu sempre falo pro candidato, você vai ter uma devolutiva, seja ela positiva ou negativa referente a essa vaga. Porque precisa ser dado, né? Não alguém ficar esperando, porque se você abandona isso, quantas outras coisas você abandona dentro da empresa? Exatamente, não é? Exatamente. E aí, você pode fazer isso. Eu, né, quando eu trabalhei e estive em outras atuações e em contratações, eu sempre fiz questão de dar o feedback e falar o que foi que eu encontrei no meu candidato aprovado para os demais. Até para ele entender, eu preciso desenvolver determinada competência técnica. Sim. Ou uma habilidade mesmo. Com certeza. E isso eu já vivi. Teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista e o rapaz, ele com uma formação totalmente diferente daquilo que ele estava buscando. Não alinhava com a vaga que a gente estava trabalhando. E a gente foi detectando isso conforme vinham as conversas, porque na verdade... ele no currículo não dava para identificar, então, senão a gente nem chamaria para entrevista, né? Mas aí e a pessoa conversando comigo e tal, e falando quais eram os sonhos dela, eu virei e falei assim, viu, eu não vou nem esperar para te dar a devolutiva. Vai atrás do seu sonho, vai se especializar nisso, vai fazer tal curso assim, assim, assim. Aqui não é pra você, entendeu? Pra mostrar pra ele, falei assim, você tá indo num caminho onde a vaga que você tá buscando, você não vai encontrar. E ele já tinha participado de outros processos seletivos em várias outras empresas pra mesma vaga. Falei assim, e aí? Né? Falei assim, ninguém me chamou. Falei, mas ninguém vai chamar nunca. Não é o caminho ideal que você tem que seguir. Vá por esse caminho, se esse é seu sonho. Comece a buscar esse tipo de trabalho e tal. A pessoa agradeceu tudo. Então, eu já fiz isso várias vezes. Porque você vê que precisa de um alinhamento, precisa de um auxílio para conseguir aquilo que ela quer, né? Que ela deseja. É importante isso que você traz, porque às vezes atendendo os alunos e na mentoria, existem currículos extensos, né? E qual é o modelo de currículo ideal? Qualquer um. É o meu modelo, né? Então eu posso escolher, porque o currículo, eu falo que ele é uma foto intelectual.
né? E que ele vai chegar antes e que, de alguma forma, ele precisa impactar o interesse de quem está recebendo. Sim. Então, eu posso escolher. O meu cuidado tem que ser, ele não pode ser tão extenso. Sim. Porque o que eu vou falar complementa, mas muitas vezes uma lauda frente e verso quando estamos falando de uma pessoa com muita experiência, mas quando estamos falando principalmente de candidatos a estágio e ingressantes, estamos falando de uma folha frente. Sim. Né? O suficiente para trazer isso. E aí, justamente, trazer informações que fazem sentido para o teu momento e tua busca. Uhum. Porque senão eu tenho um currículo lá que eu tenho tantas informações e experiências, né, e cursos extracurriculares, e que eles não se interligam com o teu objetivo e com a vaga que você está participando. Então, isso também tem que ser um cuidado, né? Com certeza, com certeza. E fala para mim, Cláudia, o que mais impede uma empresa de ter bons resultados com os estagiários? Eu acredito que, atualmente, é o desafio da comunicação. Que isso é um problema em todo lugar, né? É o desafio eu diria que pós-pandemia já existia, né? Tá, sim. A dificuldade de comunicação. E pós-pandemia, se comunicar virou um desafio, tá. Né? Tanto porque as pessoas ficaram mais reclusas, porque elas ficaram mais introvertidas, né? E aí as telas tomaram esse espaço, né? Preencher as lacunas aí do silêncio que a pandemia trouxe. E aí a gente percebe hoje um grande desafio de comunicação. Eu falava antes, né, da gente começar aqui, muitas vezes a abordagem num processo seletivo, o recrutador começa: olá, tudo bem? Eu quero marcar... Você mandou o teu currículo, né? E eu queria entender como que tá a tua agenda. Ele, sim. Não é assim, é olá, tudo bem, né? E aí existe comunicação acontecendo. Então, quando eu falo de um processo seletivo inicial e o candidato que ele faz uma abordagem com a empresa, provavelmente ele nem chega na entrevista. E aí, quando a gente passa para a etapa de que ele está na empresa e que ele entrou para o estágio, aí entra a questão da comunicação. Tanto ele de saber trazer o aprendizado, trazer conteúdos que vêm do acadêmico, que vêm da faculdade para o momento dele, como do empregador de também saber se comunicar. Esse espaço que eu falei há pouco de ser agressivo, ríspido, não tem espaço. Então, o gestor que vai corrigir um colaborador e ele destrata, ele fere a questão da NR01, e aí, assim, muito provavelmente ele não traz esse estagiário para pertencer. Para perto, né? Exatamente. E aí, assim, a desistência dele vem por aí também. E aí, assim, quem gosta, né, de ser destratado? Sim. Mas eu já ouvi isso, né? Olha, eu no meu aprendizado eu tive gestores assim e eu superei. É certo. Porque se não é certo, então eu não preciso replicar o comportamento que eu recebi. Sim. Né? Então eu costumo falar que a gente precisa aprender, até com as situações difíceis, e é um aprendizado, o que eu não vou fazer com outra pessoa. Isso. E a gente não faz com o outro aquilo que não quer que também seja feito com a gente, né? Exatamente. Senão o simples. resultado é simples, né? Ele não vai... seja um estagiário, seja um colaborador, ele não vai querer falar, né? Eu carrego, inclusive, pelo lado pessoal, eu tive a sorte de ter bons gestores. Eu nunca fui destratada por um gestor. Nunca fui ferida moralmente por um gestor. E eu fico pensando como seria se isso acontecesse. Mas eu já tenho a resposta. Não aconteceria mais do que uma vez, porque certamente eu não continuaria. Porque é assim que eu sou tratada, é assim que eu trato as pessoas que estão subordinadas a mim, com muito respeito, com o poder de escuta, com a abertura para escutar, porque sempre alguém agrega alguma coisa. Sim. E a ideia da pessoa pode parecer descabida ao momento, porque você está estrategicamente conhecendo melhor o todo, mas você pode falar que é uma boa oportunidade e que em momento futuro, oportuno, a gente vai voltar nessa ideia. Esse colaborador ele já se sente reconhecido assim, né? Então, eu gosto de pensar sempre que eu sou um ser intelectual, pensante e criativo. E aí eu acredito que isso move o profissional que eu sou hoje. E eu acredito que esse pode ser um excelente caminho para o empregador, de fazer a escuta. E, eu não tenho tempo, tá corrido. Pode ser que a ideia que aquela pessoa tenha não seja a ideia certeira para o problema, Sim. mas que elas sejam parte do caminho. E aí você, às vezes,
poda esse talento. Gente, sensacional. Olha como a hora passou. Você acredita, Cláudia? Por quê? Por quê? Porque tá terminando. Não acredito, eu tenho muita coisa para falar. Eu gosto muito de falar de empregabilidade de carreira, eu gosto muito de falar de comportamento organizacional, eu gosto muito de acreditar no ser humano para a transformação do mundo. Então, para mim, esse tema... Você vê? E aí passa, né? Passa rapidinho. Gente, o que é importante aqui? Qual é a mensagem principal que a gente traz aqui para vocês hoje? É mostrar o centro de carreiras que vocês estão abertos para auxiliar as empresas Exatamente. nessas contratações. Cláudia, fala pra gente como que os empresários encontram a plataforma. Nós temos a plataforma do Claretiano Carreiras. Eu queria deixar aqui o WhatsApp, porque fica muito mais fácil, a gente faz toda a orientação. Ok. É o 19-2111-6949. 19-2111 6949. E aí, por esse WhatsApp, a gente passa o acesso da plataforma, a gente passa as orientações. O empregador tem dificuldade para colocar a vaga, nós fazemos isso por ele. Ótimo. Então, pensamos juntos sobre qual a estratégia que ele vai usar para o recrutamento dele. Perfeito. E assim seguimos. E eu acho que é muito importante falar que esse trabalho de empregabilidade de carreira do Claretiano, quando nós iniciamos, 8% das faculdades trabalhava na temática, né? Tá. E hoje, menos de 50% das faculdades no Brasil trabalham na temática. Então, olha só. 7 anos depois, a gente tem um crescimento, mas ainda não muito um pequeno, trabalho né? feito. E aí, aqui na região, nós temos esse trabalho e ele é muito significativo, porque ele aproxima o aluno do mercado de trabalho, o mercado de trabalho da instituição, porque ele pode trazer para a gente que quando ele sente a falta de algum conhecimento no nosso aluno, para que a gente reveja a nossa grade curricular. Legal. Então, não é uma grade curricular sem possibilidade de ser... engessada, sem mudança nunca, né? Não, porque para que as coisas formamos? evoluem, né? Evoluem, e para que a gente forma um aluno? É para o mercado de trabalho. Então, é o mercado de trabalho que também alimenta essa cadeia. Com certeza. Então, olha, gente, vejam como é importante vocês terem a faculdade como aliada aí nesse processo de crescimento, de troca, de conhecer mais. Eu tenho acompanhado vocês fizeram o convite da palestra que teve há um tempo atrás. Eu não pude ir porque a loucura de agenda, eu falei assim, mas que pena. Era uma pessoa, eu não vou lembrar o nome, mas era... É isso. E eu tenho certeza que foi maravilhoso, não foi? Trabalha a liderança horizontal. Então, e uma pena eu não ter conseguido ir realmente, porque, gente, é maravilhoso. Então, vocês terem acesso, saberem o que o Claretiano oferece, sabe? As portas ali estão abertas para ter esse relacionamento, né, Cláudia? Não só pelo centro de carreiras, mas eu acredito que seja uma porta de entrada para saber muito mais o que a faculdade oferece. É um ponto importante isso que você está falando, porque nessa parceria que fazemos com o empregador para divulgar vagas, nós trabalhamos com parceria comercial, porque muitas vezes a empresa precisa desenvolver os próprios talentos, e isso é retenção também, com capacitação, com uma pós-graduação, ou mesmo com uma graduação. E aí nós temos uma parceria comercial com essas empresas. E aí o outro lado disso participamos de eventos, cobrimos CIPAT, fazemos palestras. Então... E quem são os palestrantes do Claretiano? São os professores que se atualizam para levar o conhecimento para a sala de aula. E aí eles vão para a empresa muitas vezes fazer. E aí nós fazemos esses eventos, como você bem falou, e convidamos também as empresas para esse momento. Então, o Claretiano tem por objetivo trazer o aluno para o mercado de trabalho e trazer o empregador para dentro do Claretiano. É isso mesmo. Então, gente, fica aí o convite, né, Cláudia? Por esse WhatsApp que você passou, vocês vão poder ter o contato, ou todas também as informações. Tem o site, né, que é o carreiras.claretiano.edu.br. carreiras.claretiano.edu.br. Pessoal, esse podcast ele fica gravado, então se você está assistindo agora ao vivo, não tem problema nenhum. Depois volta um pouquinho, pega a caneta, anota ali para você poder saber toda a informação, onde buscar o Claretiano. Cláudia Araújo está à disposição de vocês, certeza. Né, Cláudia? Eu acredito muito no propósito desse trabalho.
Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, Sâmia, não é um trabalho, ele nos leva às melhores emoções e resultados, né? É verdade, verdade. E eu já ouvi de um aluno, eu acho que para fechar aí a minha fala, às vezes eu tenho a impressão que eu sou o único aluno que você atende, né? Porque a gente procura atender cada aluno personalizado, assim como o empregador também. Sim. Então, eu não quero modelar as empresas, eu não tenho por objetivo modelar as empresas, mas eu posso contribuir no processo das empresas, assim como na transformação do aluno. Sim. Então, olha só, gente, você precisa de um profissional. Você sabe que um estagiário vai atender a sua necessidade. Você está com dificuldade de descrever a vaga de tudo que esse candidato, do que esse estagiário vai poder fazer na sua empresa. O Centro de Carreiras pode te ajudar, não é isso, Cláudia? Com certeza. Vai ter a seleção de currículos ali, de profissionais que têm o perfil para poder trabalhar no seu negócio. Você pode optar por fazer esse recrutamento, fazer a entrevista, fazer a seleção, ou então ter o auxílio do Centro de Carreiras, aplicando dinâmicas, entendendo o quanto a gente pode aprofundar e você participar nisso também, não é? O empresário também pode assistir essa dinâmica. Sempre vai. Então, gente, olha que maravilhoso. Então, fica aí essa super dica, porque sim, pensar a estratégia também é ter estagiários dentro do seu negócio. Por isso, esse tema que a gente trouxe para vocês. E seguimos aqui à disposição. Eu espero que tenham gostado. Gratidão, Cláudia. Eu adorei ter você aqui. A gente falar a respeito de comportamento, de contratação, de estágio, saber o quanto que vocês são abertos aí para acolher tanto as empresas quanto os alunos, né? Claro. Sâmia, eu que agradeço o convite. Eu espero ter atendido aí a expectativa sobre a temática. Com certeza. Gosto muito de falar, né, dessa temática, então eu também estou muito agradecida com o momento. Voltarão outras vezes, com certeza, tá bom? E Leandro, fica o meu convite aqui para estar aqui comigo, tá bom? Um grande beijo, gente, e até a próxima. Até.